Olá pessoal, para não deixar em branco o final de 2023, vamos começar uma série nova. Essa deu trabalho. Vamos falar sobre baluns e ununs. É uma demanda que já foi colocada aí nos comentários, é algo que eu já pretendia trazer e estudar um pouco melhor, né? Que existe uma certa dificuldade por um lado e uma certa simplicidade por outro a respeito de baluns. Porque tipicamente o que a gente faz? Copia algum que alguém já fez e se o resultado estiver minimamente satisfatório do ponto de vista de taxa de onda estacionária e tal e coisa, ótimo, temos o nosso balão. E é complexo também porque se você começar a procurar literatura, começar a pesquisar aí na internet, você vai encontrar bastante coisa muito boa, bastante coisa superficial, algumas coisas incompletas. Então isso deu um pouquinho de trabalho para tentar juntar os pedaços. Para falar a verdade, ainda não estou muito satisfeito. Os pedaços ainda não juntaram um todo, mas deu para ter uma boa ideia do que nós estamos falando, para a gente chegar numa conclusão final do que a gente faz com o balum e com o unum, e que é normalmente chamado de balum 1 para 1. E vamos ver o que dá para fazer aqui, tá bom? Vamos lá. Para que balum? Bom, primeiro o que quer dizer balum e quer dizer unum? O balum quer dizer, é um dispositivo que faz a associação de alguma coisa que é balanceada para alguma coisa que é não balanceada, desbalanceada. E o unum seria uma particularidade disso, que faz alguma coisa, é um dispositivo que faz uma conexão entre algo desbalanceado com outra coisa desbalanceada. Daí você pergunta, por que eu vou fazer isso? Então nós vamos caminhando e vamos descobrindo. Ele tem duas funções básicas, que elas caminham juntas. Ele transforma e adapta a impedância, ele é um transformador de impedância. Ou não, porque eu posso usar ele simplesmente para conectar circuitos balanceados e desbalanceados sem que haja transformação de impedância. Mas também pode haver a transformação de impedância. Ok? Esse dispositivo pode acoplar transmissores, linhas de transmissão com antenas, cargas em geral, circuitos. Ele pode estar dentro do circuito, pode estar dentro de um equipamento, enfim, tem várias e várias aplicações. Ok? Ele acopla circuitos, dispositivos e equipamentos com entradas ou saídas balanceadas a outros com entradas e saídas desbalanceadas, ou não. Eu posso estar só interessado na transformação de impedância, que é o caso do unum. O unum é desbalanceado com desbalanceado. E eu só posso estar pretendendo fazer uma transformação de impedância e não balancear alguma coisa. Enfim, ao longo do percurso nós vamos ver aí as várias possibilidades associadas. O que eu nunca vi foi um balbal, quer dizer, um balanceado a um balanceado. Não faz muito sentido. Mas também pode ser que exista uma aplicação desse tipo. Bom, ele pode ser implementado em várias técnicas. Não vou dizer tecnologias, são técnicas. Circuitos eletrônicos ativos. Então, você pode fazer isso para áudio, por exemplo, você pode fazer um balum para áudio com um amplificador operacional. Na entrada dele ele é balanceada e a saída é desbalanceada. Ou com alguns transistores se faz o contrário, entrada desbalanceada, saída balanceada. Tá? Então pode ser ativo. Pode ser feito com linhas de transmissão coaxiais ou linhas bifilares. Dá para fazer um balum com linha de transmissão física, cabo coaxial ou linha bifilar. Também dá para fazer. Linhas de transmissão impressas, isso obviamente em alta frequência, né, por causa do tamanho do comprimento de onda, mas de UHF para microondas é capaz de você
precisar e poder implementar um balão impresso, num circuito impresso. E transformadores com vários tipos de núcleo. Dá para fazer um transformador com núcleo de ar, um balão com núcleo de ar, um balão com núcleo de ferro. Se você pensar bem, os transformadores de saída de áudio, para os mais antigos, né? Transformador de saída de áudio, a válvula push-pull, ele é balanceado na entrada, nas placas das válvulas, e a saída é desbalanceada para o alto-falante. Então é um transformador com núcleo de ferro, ferro doce, e é um balão. A gente não chama de balão, a gente chama de transformador de saída de áudio, mas ele não deixa de ser um balão. O de ferrite pode ser um bastão de ferrite, ou um toroide de ferrite, ou um núcleo EI ferrite, alguma coisa assim. Dá para fazer um balão com núcleo de ferrite e outras técnicas associadas. Bom, para quem não está familiarizado, vamos dar uma reforçada aqui no o que é esse negócio de balanceado e desbalanceado. Por exemplo, aqui tem um corte, um desenho bem simples de um cabo coaxial, que é uma linha de transmissão desbalanceada, chamada de coaxial. Por isso que é um cabo coaxial. Os dois condutores têm o mesmo eixo, coaxiais, o eixo longitudinal do cabo, né? Um condutor externo, que a gente costuma usar mais aquela malha de cobre trançada, mas também existem condutores rígidos, né? Tubo de cobre corrugado, tubo de cobre rígido. Existem várias técnicas para fazer o condutor externo e o condutor central. Cada um deles com seu raio. Existe um raio interno do condutor externo e um raio externo do condutor interno. Isso é muito importante para a gente. No caso do cabo coaxial, ele é desbalanceado porque a malha, o condutor externo, é sempre a referência de terra. Ele está diretamente conectado à referência de terra, ao terra. E só para lembrar, ele tem uma impedância característica. Nós usamos cabos de 50 ohms tipicamente. A impedância característica dele, Z0, é dada pela relação entre os diâmetros, o logaritmo da relação entre os diâmetros. Então aqui a gente tem os raios, né? Então 2 vezes o raio vai dar o diâmetro. Então o D1 é o externo, é esse do condutor externo. E o D2 é o diâmetro do condutor interno. O logaritmo dessa razão, vezes 138, é um número mágico, né? Que esse 138 já acumula uma série de constantes aí dentro, dividido por uma raiz de K. K é uma constante proporcional do dielétrico, do material que está aqui dentro, isolando os dois. Pode ser ar, pode ser polietileno, polipropileno, teflon expandido, pode ser um monte de materiais. Cada um deles tem uma permissividade elétrica diferente e tem um K diferente. Ou em muitas literaturas esse K aqui é um epsilon. É um epsilon R. Ok? Mas essa formuleta não vai nos interessar, é só para dizer que existe uma impedância. Então nosso cabo tem uma impedância característica que é de 50 ohms. E ele é desbalanceado em relação ao terra. Um condutor é o terra e o outro carrega um potencial diferente de zero. Por isso que ele é desbalanceado. Uma linha bifilar é uma linha de transmissão balanceada. Bifilar, 2 fios, né? Nós estamos vendo a seção transversal dela aqui. Ela não tem nenhuma conexão com o terra, nenhum dos condutores está conectado ao terra. Então ela tem um equipotencial em relação ao terra. A relação de tensão, de acoplamento, de capacitância entre os dois condutores da linha bifilar e o terra é igual para os dois lados. Por isso que ela é balanceada. Ok? Os dois condutores têm o mesmo potencial em relação ao terra. Ela também tem uma impedância característica, que é dada pela distância entre os dois condutores, pelo logaritmo da razão entre a distância e o raio de cada condutor, vezes esse 276, que é uma constante, dividido pela raiz de K, que é o mesmo raiz de K do outro lado, que depende do material que está aqui dentro, separando e segurando os dois condutores. Pode ser ar, pode ser poliestireno, polipropileno, teflon, um toco de madeira, você inventa aí o que você quiser.
Dependendo do que você colocar no meio dos dois condutores, muda a impedância característica. Então aquelas fitas de TV antigas, com aquele plástico sem vergonha, diziam que a impedância característica lá era 300 ohms. Né? A gente chama a fita de 300 ohms. Eu já medi essa fita, não dá 300 ohms, pelo menos as que eu tinha aqui em casa. 220, 230. Então é aproximado, mas é função dos dois condutores e do dielétrico. Então essa é a questão entre um elemento balanceado, nesse caso uma linha de transmissão balanceada, e um elemento desbalanceado, no caso uma linha coaxial. A gente pode ter um circuito balanceado, e eu já acabei de dar um exemplo, duas válvulas de áudio em push-pull, é um circuito balanceado, e você quer fazer o acoplamento disso para um alto-falante, que é intrinsecamente desbalanceado. E vice-versa, tem um microfone, o microfone tem uma saída balanceada, aquele cabo de 2 fios com a malha, e você precisa transformar isso em desbalanceado para entrar num amplificador, por exemplo. Então essas transições é que nós pretendemos fazer usando os nossos balões. Ligar coisas balanceadas com coisas desbalanceadas. A questão é por quê, né? Então aqui mais um exemplo, né? O cabo coaxial linha desbalanceada. Existe uma referência de terra dos dois lados. Aqui eu coloquei só na carga. Isso aqui é uma carga, uma antena. Tem a parte radiante dela, a parte RA, e a parte reativa da antena, que a gente gosta que seja próximo de zero, tá? Mas ela tem um lado no terra. Então tipicamente um acoplamento bacana desse aí é para uma antena vertical, onde você liga a malha no plano de terra, porque ele já é o terra, e o vivo do cabo coaxial vai no elemento central, que é o elemento vivo da antena. Então você está conectando uma linha desbalanceada com uma antena desbalanceada. Agora, aqui, o exemplo de baixo é uma linha balanceada alimentando uma carga balanceada. Por exemplo, um dipolo. Um dipolo é intrinsecamente uma carga balanceada. Os dois elementos de dipolo são bastante simétricos em relação ao plano de terra, ao chão, ele está totalmente balanceado, né? Então, esse é um dos complicadores que vamos começar a olhar. Normalmente a gente pega o cabo coaxial e liga lá no dipolo. Ligamos uma linha desbalanceada numa antena balanceada. E o que acontece? Por que eu preciso nessa hora, ou seria bom termos um balão fazendo essa conexão entre o cabo coaxial e a antena balanceada? Bom, nós vamos dar foco aqui nos transformadores, obviamente, nos balãozinhos, com núcleo de ferrite. Essa é a nossa praia hoje. Depois, mais para frente, a gente pode diversificar um pouquinho, tá? Nós vamos tentar. Aqui já tem complexidade suficiente para a gente trabalhar. Então a ideia do balão para nós é transformar impedâncias entre linhas de transmissão e antenas, normalmente quando isso é necessário, às vezes nós vamos ver os casos, e acoplar antenas que são balanceadas, acabei de dar exemplo, de polo, a linhas de transmissão desbalanceadas, os cabos coaxiais. E vamos começar por aí. Transformar impedâncias, depois vocês vão ver que é uma estrutura de como você constrói o balão. Depende de como você faz os enrolamentos, daí você consegue ter um balão 1 para 1, um balão 4 para 1, o balão 2 para 1, o balão 9 para 1, o balão 16 para 1. Aí você faz a transformação de impedância na relação que lhe interessa para atender a sua necessidade. Então depende da estrutura. Mas antes vamos ver a questão do balanceamento e desbalanceamento, que é a essência do uso do balão, né? Eu roubei essa figurinha de um material, porque era muito difícil de fazer, né? Então eu vou emprestar essa figura. Essa figura mostra aqui o começo do dipolo, aqui é o arme 1, arme 2, são os dois braços do dipolo, um de cada lado, né? E essa é uma figura exagerada de um cabo coaxial. A malha externa, esse tubo, e o condutor central descendo por aqui. O nosso equipamento está aqui embaixo.
mostrado como se fosse um gerador, e um ponto de aterramento. Às vezes a gente não usa isso, ou frequentemente a gente não usa isso, mas é bom ter, viu? É bom ter. E uma distribuição de correntes, que nós vamos agora mostrar o que acontece nessa distribuição de corrente, justamente quando eu conecto um elemento balanceado, que é o dipolo, aqui em cima, com um elemento desbalanceado, que é o cabo coaxial. Muito bem. O acoplamento direto a um cabo coaxial, que é uma linha de transmissão desbalanceada, a uma antena balanceada, o dipolo, por exemplo. Lembrando que uma IAG também ela tem um dipolo. É um dipolo e elementos parasitas. Então, ela é uma antena balanceada, uma IAG. Ela tende a gerar uma corrente de modo comum, que a gente chama, que circula pela parte externa da malha do cabo coaxial e pode causar vários problemas. Essa corrente I3, que nós vamos mostrar como é que ela acontece. Você tem a corrente I1 e I2, que são normais dentro do cabo coaxial, acontecem pelo lado de dentro, e uma corrente I3 que circula por fora do cabo coaxial. O que pode acontecer? A distorção do diagrama da radiação da antena, diagrama de radiação da antena. Isso é muito pequeno, às vezes a gente nem percebe, mas acontece. Por exemplo, um dipolo balanceado, bem arrumadinho, o diagrama de radiação horizontal dele é como se fosse um 8. Né? É um 8. E nas pontas do dipolo bem balanceado, ele não irradia e nem recebe sinal nenhum, é zero, deveria ter um nulo perfeito ali. Quando nós estamos nessa situação aqui, o que acontece? Ele ganha uma barriguinha, ou seja, ele passa a ter um pouco de radiação nas pontas e recepção. Então há uma pequena distorção no diagrama de radiação da antena. E às vezes entorta um pouco o lóbulo, você acha que está apontando numa certa direção, está 1, 2 graus separado, mas é pouca coisa. Existe uma radiação parcial do sinal em polarização vertical. O dipolo está na horizontal. Daí você começa a radiar na vertical, com a devida recíproca de recepção. Por quê? Por causa do cabo coaxial. Essa corrente I3, ela passa a ser parte da radiação da antena. Ela começa a radiar também. Pouca coisa, mas começa a radiar em outra polarização. É outra distorção do lóbulo de radiação. E recíproca também. Quer dizer, a recepção começa a também ter polarização vertical. E daí é um negócio interessante. Essa experiência eu já tive. Coloquei um balão numa antena, reduziu muito o ruído na recepção, o ruído de QRM em torno, ruído elétrico em torno. Por quê? Existe uma predominância de polarização vertical para o ruído elétrico da rede elétrica. O ruído da rede elétrica. Né? O ruído elétrico da rede elétrica é muita coisa. Então, quando você tem uma conexão desbalanceada desse tipo, o seu cabo coaxial começa a fazer parte da recepção na polarização vertical. E ele está ali no meio dessa contaminação de ruído que tem predominância vertical também. Então, o uso de um balão às vezes ajuda até o ruído de recepção. Tá? Circulação de radiofrequência pelo circuito de terra da estação. Essa corrente I3, que é a corrente de modo comum que aparece, ela chega até o equipamento, a carcaça do equipamento, desce pela rede elétrica, pelo cabo de força, vai pela rede elétrica, ele circula por tudo que é carcaça do equipamento, né? Cabo de energia e tal, cabos de terra. Se você tem aterramento, vai circular a RF pelo aterramento também. Isso faz o quê? Vai chegar a RF no seu microfone. Então tem gente dizendo, sua modulação está ruim, está raspando, está tendo uma certa realimentação, está retornando radiofrequência pela entrada de microfone, porque você está com um problema de corrente de modo comum aí pelo desbalanceamento da antena. Dá choque, queima. Né? Radiofrequência, ela não dá choque como a rede elétrica 60 Hz, ela frita. Ela queima, ela incomoda bastante. Às vezes chega a machucar dependendo da potência. Então quando você encosta no equipamento que está transmitindo, você queima a mão. Não chega a queimar, claro, mas você sente uma fritura. Às vezes você está com o microfone metálico, você encosta na boca sem querer, leva uma fritada no lábio também. Então, por quê? Porque você fez uma conexão coaxial
desbalanceada com uma antena balanceada. Isso vai variar muito de intensidade, não é tudo igual, tá? Às vezes você nem percebe isso. A figura aqui do lado mostra então o coaxial alimentando o dipolo balanceado pelo centro. A antena é considerada perfeitamente simétrica, quando o dipolo é perfeitamente simétrico em relação ao chão. Devido a essa simetria, um lado da antena induz corrente na linha de alimentação, que é essa I1, tá? Que é completamente cancelada pela corrente induzida pelo I2. Então, se tudo fosse maravilha, tivesse tudo balanceado, I1 igual a I2 dentro do coaxial. Cada uma dessas duas correntes circula em sentido contrário e, portanto, o campo magnético gerado por elas é zero. O total é zero. Então, ela não radia. Uma corrente, as duas correntes alimentam a antena, vão para cima e para baixo, beleza e tal. Mas, como uma tem a mesma amplitude e fase oposta, não há radiação no cabo. Seria maravilha. O problema é que tem uma corrente de modo comum. Então isso é o que está dito aqui, né? A corrente I1 ela circula por causa do efeito pelicular que a gente chama. Quando você saiu de corrente contínua e começou em alguma frequência de corrente alternada, circulando com essa corrente dentro de um condutor, vocês podem pesquisar aí no Google e tal, a gente já falou disso em outro material. A corrente já não circula inteiramente pela seção transversal do condutor. Ela começa a ter um zero de corrente no meio, e conforme a frequência aumenta, essa corrente começa a circular cada vez na casca do condutor até realmente ficar pelicular, completamente pelicular. Então, nas frequências que a gente usa, se vocês fizerem uma continha aí, procurar o material, tem uma equação que calcula qual é a espessura da película de um condutor, a profundidade, né, de um condutor, em que circula a corrente em função da frequência. Você vai ver que a gente já está usando realmente a casquinha do condutor. A casquinha, ele não usa o condutor inteiro. Se você trocar esse condutor maciço por um tubo, dá no mesmo, porque é só na periferia que o sinal circula. Bom, então o que acontece? Nas frequências que nós trabalhamos aqui em HF, o sinal vai circular pela casca externa, pela película externa do condutor central e pela película interna do condutor externo. E as duas correntes são de mesma amplitude e vão ficar confinadas aí dentro, e I1 e I2 não provoca radiação, não provoca mal nenhum. O campo fora do cabo coaxial então seria zero, já que I1 e I2 têm amplitudes iguais e estão defasados de 180 graus em relação um ao outro. Há um cancelamento de campo e, portanto, não há radiação, não há um cancelamento de corrente. As duas correntes estão circulando, uma em cada condutor. O campo gerado por elas é que se cancela e, portanto, não há radiação no cabo coaxial. As correntes que fluem na antena, I1 e I4, são iguais. I1 e I4 são iguais. E ambos fluem na mesma direção a qualquer instante do tempo para um dipolo de meia onda ressonante. Quer dizer que, apesar de dentro do coaxial ela circular em sentidos opostos, no dipolo ela circula no mesmo sentido, senão não radiava também, né? Ainda bem que é assim. Muito bem. No braço 1 do dipolo, I1, indo diretamente para o condutor central da alimentação. Mas, quando I2 atinge o final do cabo coaxial, aqui ó, na borda, e vai entrar no dipolo, ela se divide em dois componentes, I4 e I3. I4 vai ser a diferença entre I2 e I3 que está voltando. Devido ao efeito pelicular, o I3 é separado e distinto da corrente I2 na superfície interior. Ele é separado e passa a circular na superfície externa, pelo mesmo efeito pelicular. Então, na película interna da malha circula I2, na película externa da malha circula I3. Agora ele está do lado de fora. E não tem nenhuma outra corrente capaz de cancelar ou de equilibrar essa corrente. Portanto, I3 é radiante, ela gera campo eletromagnético. A corrente da antena no braço 2 é, portanto, igual à diferença entre I2 e I3, que é o I4 aqui. A magnitude de I3 é proporcional às impedâncias relativas em cada caminho. Então, é isso que nós estávamos falando no começo. Pode ser que essa corrente de modo comum, que é gerada nesse desbalanceamento aqui,
seja desprezível, depende da sua situação, tá? Depende das impedâncias, dos acoplamentos que vão acontecer aqui. A impedância do dipolo fica entre 50 e 75 ohms para uma certa altura do solo. Se ele estiver no espaço livre, lá numa órbita terrestre, o dipolo tem 72 ohms mais ou menos, tá? Quando não tem nada perto dele. Conforme você vai trazendo ele para o chão, vai abaixando a impedância. E a gente trabalha com ele perto de 50 ohms aqui em situações normais. Por isso a gente conecta o cabo de 50 ohms. A impedância vista pela metade do dipolo é de 25 a 37 ohms e meio. Então é mais perto de 25 ohms. Que é a impedância nesse ponto aqui. Então essa impedância que vai estar gerando I3. A impedância vista da superfície externa da blindagem do cabo coaxial para o tera é chamada de impedância de modo comum. Então depende do acoplamento do braço do dipolo com o cabo coaxial, se ele está acoplando mais, acoplando menos, impedância maior, impedância mais baixa. I3 é chamada de corrente de modo comum, a gente já falou isso e tal. A malha externa do cabo protege o interior do condutor tal da corrente induzida, que essa corrente I3 não circula por dentro do cabo. E ela é chamada de modo comum. A impedância de modo comum variará com o comprimento da linha de alimentação coaxial, seu diâmetro, comprimento do caminho do chassi do transmissor até o aterramento de RF, etc. A impedância de modo comum, no pior caso, tende a zero quando o comprimento efetivo geral do caminho para o terra é um múltiplo ímpar de lambda sobre 2, tornando esse caminho ressonante de meia onda. A cada meio comprimento de onda sobre uma linha de transmissão, sobre um pedaço de fio, a impedância se repete. A cada meio comprimento de onda, você repete a mesma impedância. Então, se aqui embaixo você tem um terra bem feito, baixa impedância, próximo de 0 ohms, você fez um terra bacana ali, tá? Se esse percurso todo, desde o ponto de terra, passando pelo equipamento, entrando no conector lá da antena do rádio, subindo pelo cabo coaxial, até chegar nesse ponto onde I3 aparece, se tudo isso somado der exatamente meio comprimento, um múltiplo ímpar de meio comprimento de onda, acabou. Ele é múltiplo de meio comprimento de onda, não precisa ser ímpar não, viu? Acho que aí tem um equívoco. É múltiplo de meio comprimento de onda. A impedância nesse ponto vai ser zero. Esse ponto de baixa impedância do terra aqui, ele vai ser espelhado, virtualmente transportado aqui para essa conexão para o dipolo. Então aqui a gente vai ter um curto-circuito para RF, naquela frequência. E daí não tem I3. Porque ali não vai ter corrente, tem um terra ali, né? Não vai ter corrente 3 circulando por fora. Mas essa é uma condição muito peculiar, né? É para uma dada frequência coincidindo com esse comprimento físico de todo o aterramento. Você saiu um pouco de frequência, foi para um canto da faixa, foi para outro canto da faixa, mudou de faixa, acabou o aterramento. Acabou o aterramento. Então depende da frequência que você está trabalhando, depende do aterramento que você tem, depende de todo esse sistema. Esse I3 vai ser maior, vai ser menor, vai incomodar, não vai incomodar e tal e coisa. Com efeito, a linha e o fio terra funcionam como uma espécie de linha de transmissão, transportando a baixa impedância do ponto de terra e uma baixa impedância no ponto de alimentação do dipolo. A gente acabou de falar isso. Isso faz com que o I3 seja uma parte, possa ser, né, uma parte significativa do I2. Em algumas situações, tem muita corrente. I3 não causa apenas um desequilíbrio na quantidade de corrente fluindo em cada braço do dipolo simétrico, mas também radia por si só. A gente já falou isso. Como ela está do lado de fora do coaxial, pela casca externa, e não tem outra corrente para equilibrar o seu campo, é um pedaço de antena agora na vertical. Ah, eu tenho um dipolo horizontal, eu estou na polarização horizontal. Será? Se o seu cabo coaxial estiver radiando, você está nas duas polarizações. A radiação devido a I3 terá polarização principalmente vertical, uma vez que o cabo coaxial é usado majoritariamente na vertical até chegar dentro do chaque. No entanto, a polarização é uma mistura de horizontal e vertical, né? Dependendo da orientação da fiação de terra do transmissor, chassis para o restante do aterramento, a estação do sistema. Ok, dali do equipamento sai um fio de terra, você
é um cara prevenido e fez um terra bem feito lá de fora. Então esse terra está saindo, passando no conduíte, saindo pela parede, descendo mais 3 metros, chegando até o terra. Está circulando corrente de radiofrequência por tudo quanto é lado. Então, a gente tem que tomar cuidado. A principal aplicação do balão é o equilíbrio das correntes na antena e na linha coaxial, entre a linha antena, uma antena balanceada, e a linha coaxial, uma linha desbalanceada. No caso do balão, é a principal aplicação. Agora, já que estamos fazendo isso, que tal a gente arrumar a impedância entre a antena e os 50 ohms do cabo? A gente aproveita para fazer a transformação de impedância também. Bom, daí a gente chega na segunda. Essa aqui é uma situação padrão, né, que já fizemos várias edições a respeito do dipolo dobrado. Então, lá eu tenho um balão 4:1. Primeiro, porque o dipolo é balanceado. Segundo, porque a impedância do dipolo aberto, ela é tipicamente próxima de 50 ohms. Quando eu dobro o dipolo, isso é a característica do dipolo dobrado. Se eu fizer o dipolo dobrado com o mesmo diâmetro de fio, ele multiplica por 4 a impedância no ponto de alimentação. Então os 50 ohms vai para 200. 200 ohms já é difícil de casar com cabo coaxial. Daria para trazer uma linha bifilar e tal, mas aí como é que eu entro no equipamento, né? A linha bifilar também tem seus problemas mecânicos também para a gente poder entrar dentro do chaque. Então, a ideia lá foi colocar um balão 4:1, que ao mesmo tempo que ele faz o acoplamento balanceado de um lado e desbalanceado do outro, ele faz a transformação de impedância de 200 para 50. 4:1. Então nós vamos começar a brincar com o balão 4:1. Tem balão 1:1, 4:1, 16:1, 9:1, 2:1, tem vários tipos de balões, justamente que foram surgindo porque o pessoal foi inventando antenas, cada uma com a sua impedância mais maluca que a outra. Então precisava de balão para poder fazer a adaptação de impedância. Então vamos inventar um balão para, além de balancear a antena, ajustar a impedância. Existe uma possibilidade, é que eu vou passar de relance e vou voltar aqui depois quando a gente for fazer um review da construção da IAG de 6 metros, que daqui a pouco nós vamos começar a produzir aqui. Produzir não, é projeto de férias de janeiro, fazer uma IAG de 4 elementos para 6 metros. Agora, daí vamos usar esse balão. Por quê? Eu vou estar trabalhando numa única frequência. Literalmente 6 metros a gente trabalha numa única frequência, 50 a 110, pouquinho para baixo, pouquinho para cima. Então, esse balão ele é sintonizado. Os outros balões que nós vamos fazer com núcleo toroidal, eles são banda larga, atuam na banda toda de HF, por exemplo, de 1 MHz a 30 MHz. Esse daqui não, ele trabalha numa frequência só. E a conexão é desse tipo, tá? Eu tenho o cabo coaxial de 50 ohms subindo para a antena, eu faço um loop aqui de meio comprimento de onda elétrico, quer dizer, eu preciso considerar o fator de velocidade do cabo, então ele é menor fisicamente do que o meio comprimento de onda em espaço livre, e ele transforma a impedância de uma antena de 200 ohms num cabo coaxial de 50, além de fazer o balanceamento da antena e o desbalanceamento para o cabo. Ele tem alguns problemas. O primeiro deles é que ele é sintonizado. E trabalhar em baixa frequência com ele é o cano, né? Então veja só, se eu for fazer um balão desse 4:1 para operar em 80 metros, por exemplo, na frequência 3,6 MHz, o comprimento de onda em espaço livre é 83,3 metros. Para um cabo convencional, fator de velocidade de 66%, o comprimento de onda seria de 55 metros e o meio comprimento de onda elétrico de 27,5 metros. Então eu precisaria enrolar ali no meio, pendurado ali no dipolo, ali no meio do dipolo, 27,5 metros de cabo coaxial para fazer esse balão 4:1. Não é muito prático, né?
Melhor colocar um transformadorzinho com toroide lá, dentro de uma caixinha, mais prático. 40 metros é a metade do problema, 13,8 metros de cabo enrolados lá dentro, ok? Agora, quando a gente vai para 6 metros, eu estou falando em 3 metros mais ou menos, fazendo conta de cabeça, 3 metros é o meio comprimento de onda, 2/3 é o fator de velocidade, então vai dar uns 4 metros. Então eu vou ter lá pouco menos de 4 metros de cabo coaxial enrolado para fazer esse balão 4:1. Isso é interessante porque é relativamente prático, e os ferrites que a gente usa em HF, em ondas curtas aqui para fazer balão, eles não vão responder necessariamente muito bem lá em 50 MHz. Então a gente precisa ponderar o que é melhor fazer, o que vai dar menos perda, o balão com cabo coaxial ou o balão com toroide. Mas continuando para os nossos toroides, eu encontrei duas propostas, tem inúmeras propostas de como fazer um balão. Tem balão de corrente, balão de tensão, tem com 3 enrolamentos, com 2 enrolamentos. Então eu escolhi 2 para a gente brincar, para poder fazer alguns ensaios, tá? O primeiro deles foi, peguei essa publicação do nosso colega Peter Miles lá da Austrália, o VK6YSF, que apresenta aqui um balão de tensão, também chamado de Rutherford. Rutherford deve ter sido o cidadão que propôs esse balão a primeira vez, ok? Então, o esquema elétrico dele é desse tipo. Dá para perceber que o lado balanceado dele não tem conexão com o terra, e ele tem uma simetria proporcionada aqui pelos enrolamentos, ok? Então esse é o esquema desses enrolamentos. A gente enrola então algumas espiras com 2 fios já e faz as interconexões. Está pronto o balão. Aqui a foto dele depois de construído, o núcleo de toroide, os 2 fios montando aqui o enrolamento, o lado balanceado aqui nos bornes aqui em cima, onde você vai conectar a antena, o dipolo, e a descida coaxial aqui do outro lado. Fica bonitinho, né? Muito bacana. E lá ele fala para usar esses toroides dependendo da potência. Dependendo da potência, ele diz, use esses toroides, dependendo da potência que você vai usar. Aqui tem um número de espiras, porque os toroides vão mudando de tamanho, tá? O T200 é um toroide de 2 polegadas, que é esse daqui, 2 polegadas de diâmetro externo. Ele tem 5 centímetros, 50 milímetros e alguns 50,8 milímetros, tá? Então esse é o de 2 polegadas. Ele sugere fazer usar o núcleo de 2 polegadas com 17 espiras para suportar 400 watts. Se você quiser usar o seu QRO aí, o seu linear de 1000 watts, então você vai para um núcleo de 4 polegadas. Se estiver trabalhando mais maneiro, até 100 watts, dá para usar um núcleo de 1 polegada, ok? E muda, naturalmente, quando você está mudando a quantidade de núcleo, também muda a quantidade de espiras. Com menos ferrite, você precisa de mais espiras para conseguir a mesma indutância. E essa indutância vai te dar a resposta na menor frequência. Isso garante então as frequências mais baixas. Você precisa ter mais espira para garantir puxar a resposta do balão para as faixas inferiores, lá 160 metros, 80 metros. O problema é o seguinte, então põe um monte de espiras. Não, na hora que você colocar um monte de espiras, você vai ter uma capacitância parasita entre os enrolamentos, entre esses 2 enrolamentos. Imagina aqui um capacitorzão aqui colocado entre os 2 enrolamentos, que ressoam com a indutância e limitam a alta frequência. Então é um compromisso, por isso que muda a quantidade de espiras. Essa banda larga você pode puxar para baixo, vai comprometer as bandas altas. Aumentando as espiras, você puxa a faixa toda para baixo. Diminuindo as espiras, você leva a faixa para cima. Isso tudo depende da permeabilidade magnética do núcleo. Ok? E ele sugere usar o material que é o traço 2. Você vê que é tudo traço 2 aqui. Isso aqui define o material do ferrite. Você pode pegar então daí o catálogo dos fabricantes, dar uma olhada.
e ver o que o traço 2 quer dizer. Bom, daí eu fui ver. O maior fabricante de toroides que a gente conhece, eu conheço desde criancinha, né? Comecei a mexer com isso lá nos anos, final dos anos 60. Amidon. Você fala em ferrite, pensa em amidon. Infelizmente a gente não tem muito fácil aqui, mas dá para conseguir. Daí olhando lá, nesse catálogo é de 2000, custou $15. Na verdade eu baixei da internet, você pode baixar também, tá? Tem esse PDF free na internet. Aí tem uma tabelinha que mostra, sabe aquela terminação aqui, ó, essa terminação traço 2, são esses números aqui, tá? Então, dependendo do material, cada toroide ganha uma cor, cinza, vermelho e branco, azul, vermelho, amarelo, preto, vermelho e branco e tangerina. Isso define não só a cor, como o número da terminação, traço alguma coisa, qual é a banda que nos interessa. Desde 50 kHz até 300 MHz, lá quase começando no UHF. Então dá para ver que dá para usar 50 MHz aqui, é só escolher o núcleo preto, terminação traço 10 da Amidon, tá? Dá para fazer o balão que eu queria para 6 metros. Mas o que a gente quer está aqui, é de 1,5 a 30 MHz. Então o melhor é usar o traço 2, que já está especificado ali no projeto, que é o núcleo vermelho. Então a primeira coisa que você vai pensar assim, se o núcleo não for vermelho, não serve para HF. Serve para as baixas frequências. Você quer fazer para 80 e 40, você dá para usar o azul. Para 80 e 40 dá para usar o azul, tá? Para as faixas altas dá para usar o amarelo. O vermelho é que cobre todas as nossas faixas de VHF. Então é o T130-2, como ele mostrou lá, o T202. O T130 é uma polegada, 1,3 polegadas, dá para ir até 150 watts, tranquilo, para gente que usa equipamento normal, sem muita potência. SSB então, dá para usar qualquer núcleo, porque a potência média do SSB é cerca de 10 a 20% da potência de pico. Então, se você está com 100, 120 watts de pico, você está com 20, 25 watts médio RMS, então o núcleo está folgado. Eu vou mostrar daqui a pouco por que a gente não pode colocar muita potência nele. Beleza, então tá aqui, ó. Daí tem lá dentro do catálogo da Amidon, tem isso daqui, T132, T202 e as especificações. Esse catálogo está disponível na internet, é só você dar uma procurada. Aí eu fui procurar outra fonte, porque a própria Amidon, através do nosso colega Jerry Civic, W2FMI, publicou esse handbook de Transmission Line Transformers, transformadores de linha de transmissão. Muito legal, muito, completíssimo, tem tudo aqui dentro. Então, ele tem um índice de projetos fabuloso, de tudo quanto é tipo aqui dentro. E eu fui lá e escolhi um. Por que eu escolhi? Eu escolhi um para poder comparar com aquele outro. O projeto dele de um transformador 4:1, tá? Mesma coisa, 200 ohms para 50 ohms. Ele diz que cobre a faixa inteira de 1 MHz até 50 MHz e suporta 1 kW contínuo CW, manipulador para baixo, né? Ou 2 kW de pico. Beleza, hein? É esse projeto aqui, olha. Tem mais enrolamento, tá vendo? Um balão duplo. Você enrola 2 fios de um lado, 2 fios do outro aqui, ó. 2 fios de um lado, 2 fios do outro. Muito bacana. High power, quer dizer, dá para chegar até 2 kW, 50 ohms para 200 ohms, 4:1. Ele diz que garante uma impedância constante de 1 MHz até 50. Ele cobre de 160 até 6 metros. Quem sabe jogar, né? Truco então, vamos ver. E ele diz que aguenta conservadoramente 1 kW de potência contínua e 2 kW de pico com eficiência de 98%.
Uau! E a gente precisa enrolar só 8 espiras de enrolamento bifilar com fio 16 de cada lado. Aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 de cada lado. Ok? Então, beleza. Daí, vamos começar a procurar o núcleo para fazer o nosso balão. A Amidon é a empresa mais consagrada, então, ok. O artigo esse último aí do Jerry pede um núcleo FT200K. Esse FT200K é de 2 polegadas com material tipo K. Bom, entra no manual da Amidon e vai ver o que essa terminação quer dizer um monte de coisa. Permeabilidade relativa, densidade de fluxo, densidade residual, resistência volumétrica, coeficiente de temperatura, fator de perda, força coercitiva, tem tudo isso lá. Duas coisas que nos interessam. Primeiro, que é entendido para os transformadores de linha de transmissão na faixa de 1 a 50 MHz. Bom, isso é uma boa notícia para nós. E outra, que talvez a gente não entenda no primeiro momento, é a temperatura de Curie, 280 graus centígrados. Isso quer dizer o seguinte: se você esquentar esse núcleo abaixo de 280 graus centígrados, ele ainda garante as especificações magnéticas que estão aí. Se por algum acaso temperatura ambiente somada à dissipação térmica que você está jogando em cima dele, 2 kW e tal, e a temperatura chegar próximo ou superar 280 graus centígrados, ele supera a temperatura de Curie, ele perde as características magnéticas, ele deixa de ser o ferrite que ele era, tá bom? Só isso. Então 200 define o tamanho, é de 2 polegadas, 50 milímetros. Daí eu dei uma procurada, será que eu consigo comprar o FT200? Não. Não aqui, e nem pela internet. O que eu achei na internet foi o FT240. Legal, ele é um pouco maior, é 2,4 polegadas e não 2 polegadas, então estamos no lucro. Custa 150, 130, 150 reais nos sites internacionais, aqueles que a gente conhece, né? No eBay e lá no Dr. Ling, lá do Xing Ling. Achei um cara lá na Inglaterra vendendo mais barato, 68 reais, mas daí tem o frete e tal, daí precisa, eu não coloquei o frete aqui. Quem quiser ser chique e comprar um Amidon para fazer seu balão, existe para comprar, vai demorar um pouco para chegar, depende daquele negócio todo. Tá? Eu fui mais tupiniquim, disse: eu quero ver o que eu consigo fazer, como a gente costuma dizer, com barro fofo e pedra lascada. A gente costuma dizer que aqui no Brasil a gente faz tecnologia com barro fofo e pedra lascada. Então, o que eu tenho de barro fofo e pedra lascada? Eu encontrei esse ferrite. Ninguém está prometendo maravilha para ele, mas ele é azul. Será que o fabricante, no caso parece que é a TDK, foi fiel com a cor? Lembra lá atrás que o 2 era vermelho, esse é azul, o azul é o de cima, para as frequências mais baixas, até 5 MHz mais ou menos, tá? Ok, esse não tem 2 polegadas, 50 milímetros, ele tem 40 milímetros. Estou perdendo um pouquinho também, mas é a pedra lascada que eu tenho aqui para fazer alguma coisa. E o outro que eu consegui comprar é um vermelho. Esse vermelho, além de ser vermelho, o vermelho é aquele que a gente precisava para a banda toda, né? Ele é traço 2, tá vendo aqui, ó, traço 2. Pela figura que é apresentada pelo vendedor, ele, não sei o fabricante, mas ele é vermelho e é traço 2, vou acreditar. Esse aqui que é menor, 33 milímetros, custou 35 reais, 2 peças, quer dizer, 17, mais o frete 20 reais, né? Custou 20 reais cada peça. E esse daqui, 2 peças por 32, também na ordem de 20 reais cada peça. Então, sinceramente, eu não vou comprar Amidon. Um dia eu vou comprar um Amidon só para dizer que eu fiz um balão com Amidon. Esse daqui eu vou fazer com barro fofo e pedra lascada e vamos ver o que dá, o que a gente consegue com isso, tá? E vou fazer esse teste, circuito de teste. Vou montar 2, com cada
ferrite, né, o azul e o vermelho. Eu tenho 2 de cada. Vou montar o balão mais caprichado, esse com 4 enrolamentos, né, 2 de cada lado, e vou testar com potência, quer dizer, colocando o transmissor, medidor de taxa onda estacionária, uma boa carga do outro lado. Então eu elevo a impedância de 50 para 200 ohms, depois derrubo essa impedância pelo segundo balão de volta para 50. Aí, em função da resposta com 2 balões, eu consigo ter uma inferência sobre como ficaria a resposta com um balão só. Isso porque eu não tenho uma carga de 200 ohms boa. Não adianta colocar um resistor de 200 ohms aqui, porque ele não vai ser resistível, ele vai ser indutivo, ele não vai apresentar os 200 ohms. Agora eu tenho uma carga boa de 50 ohms, então eu vou subir de 50 para 200, 200 para 50. E o outro teste é usar o mesmo setup, só que em vez de colocar transmissão, usar o Vector Network Analyzer, o mini VNA, para verificar como é que está a impedância de entrada aqui ao longo dessa faixa. E daí a gente vai tirar algumas conclusões. A outra é usar o mesmo núcleo. Eu vou desenrolar e vou enrolar o Rutherford, que é aquele balão mais simples, ele só tem 2 enrolamentos, né? E fazer o mesmo ensaio. Vamos levar essa impedância para 200 ohms e derrubar para 50, medir com potência. Eu posso pôr pouca potência, 1 watt, 10 watts, 100 watts, e também medir a resposta em frequência com o VNA. Essa é a proposta. Então, hoje a gente fez a parte 1, que diz respeito a caracterizar por que eu uso o balão, quais são os problemas que eu tenho ou posso ter por não estar fazendo esse casamento entre antena balanceada e linha desbalanceada, que é o mais comum que a gente faz, né? As consequências disso, o que é bom, né, usar o balão. E aí a gente reforça também a ideia. Gente, se eu usar um dipolo dobrado, seja ele sozinho ou seja ele numa IAG, você vai reduzir muito o ruído de recepção. Então, considere em usar um dipolo dobrado, e daí você vai precisar de um balão. Primeiro porque ele é balanceado, já ajuda a fazer um balanceamento legal. Segundo porque você tem que derrubar a impedância de 200 ohms para 50 ohms para poder ligar no cabo coaxial. Então, próximo capítulo, o experimento. Vamos ver as medições que nós vamos conseguir fazer com esses 2 toroides aí nacionais tupiniquins. E o terceiro capítulo será então as outras possibilidades de construção, porque por enquanto a gente vai ficar focado no balão 4:1 apenas, ok? Então, obrigado pela atenção dispensada e a gente se vê logo, eu espero.